Fala rapaziada, vamos atualizar aqui o time dos mais indicados, né? Vamos estar trazendo aqui a atualização das peças. Há uma dúvida ali ainda no Pedro. Por enquanto o Pedro ainda está provável, né? Então a gente vai manter ele, tá? Ele não estava nos mais indicados, mas subiu muito nas indicações, né? Até o momento, rapaziada, foram 53 vídeos assistidos, somando pouco mais de 26 horas, tá? Desde o último vídeo aí que a gente postou no fim de semana passado aí, se eu não me engano foi no domingo, tá? Até o momento, né, a gente tem aqui no gol o Rocher do Inter com 72% de escalações, tá? Então o Rocher configura 72% dos times. Aí a gente tem ali na sequência o Gustavo do Criciúma em 21% dos times, tá? Pelo preço dele baratinho, e o Rocher em 5%, né? O Gustavo, né? No caso a galera tá trocando pelo Alisson, né? Que entrou como provável no lugar dele. E o Alisson custa 2 cartoletas, o Gustavo era 3. Quem quiser fazer o hack ainda dá para deixar o Gustavo com o Alisson no banco. E o Rossi, né? Custando 9 cartoletas, está em 5% dos times. Lembrando, né, que os jogadores que tiverem apenas 1 escalações são excluídos da contagem, tá? Então a gente dando sequência aqui, a gente vai com o Rocher. Vamos estar botando o Alisson aqui na reserva. Na zaga, rapaziada, a gente tem como os zagueiros mais cotados ali, né? Mais indicados, a gente tem o Fabrício Bruno em 80% dos times. Tá? Fabrício Bruno custando 7 cartoletas, tá? Em 80% dos times dos influenciadores. E a gente tem o Kaique Rocha em 60% dos times. Tá? Então os dois estão muito disparados ali. Na sequência a gente tem ali o Arboleda em 25% e o Thiago Heleno em 22%. Tá? O Thiago Heleno custando 6 cartoletas, o Arboleda custando 8. E a gente tem o João Vitor do Vasco e o Neres do Cruzeiro em 5% dos times cada. Tá? A gente vai ali com o Fabrício Bruno para 80% e o Kaique Rocha em 60% dos times. Tá? Os dois estão muito disparados ali. Então serão esses os nossos jogadores. Na reserva, galera, o João Vitor já não cabe, que ele custa 7. Quem que a gente pode estar pegando aqui de repente para botar nessa reserva aqui? O Neres é dúvida, né? Não, o Neres está aqui, mas o Neres custa 4 cartoletas. Kaique Rocha é muito barato, fica difícil para escolher uma reserva no lugar do Kaique Rocha. Um aqui de Rodrigo. O Criciúma, né? Custando 3 cartoletas. Tá? Nas laterais, rapaziada, a gente tem o Ayrton Lucas, considero unanimidade aí, 74% das escalações. Tá? O Ayrton Lucas custando 7 cartoletas. É uma peça muito boa. Logo depois a gente tem o Varela em 38% de times. Tá? Aí a gente pode estar optando ali, né? Que não está tão distante ali. A gente tem o Claudinho do Criciúma em 17% das escalações. E o Mike do Palmeiras em 17% das escalações. O Mike é dúvida, né, por enquanto. Então a gente tem essas 3 peças aí. A gente vai estar indo com o Varela, que é o mais cotado. Mas aí a gente tem o Claudinho do Criciúma e o Mike como alternativas mais próximas ali. Aí tem o Esquivel do Cap, com 15% de escalações. Também não é tão distante assim. E daí tem umas peças um pouco mais ousadas, né? O Igor Vinícius do São Paulo, com 10%. Mas ele vem crescendo, né? De ontem para hoje aí ele cresceu bastante. Então pode ser que cresça mais ainda. O René do Inter em 7% das escalações. O Piquerez do Palmeiras também em 7% dos times. E o Lucas Piton do Vasco em 5%. Tá? Enquanto a gente está aqui com o Ayrton Lucas e o Varela. Então a gente poderia botar de repente o Claudinho do Criciúma, que está em 17% dos times, como na reserva, né? Eu acho que ele é mais barato, isso. Vamos deixar ele aqui na reserva. O Mike é dúvida, também está em 17%. No técnico, rapaziada, Cláudio Tencato está em 52% dos times, tá? É o técnico que está em mais da metade das escalações. Aí a gente tem ali em 21% dos times, a gente tem o Cuca, né? O Cuca que custa 10 cartoletas, é 3 vezes mais aí que o Tencato. A gente tem aí depois ali em 15% dos times o Tite, né? O Tite que custa 12. E a gente tem ali o Kudê em 10% das escalações, tá? Tem o Kudê aqui custando um pouco mais barato aqui em 9 cartoletas, tá? A gente vai estar indo com o Tecate, né? Baratinho aí, 52% das escalações. Na sequência, rapaziada, aqui partindo para o meio de campo, tá? A gente tem ali 3 peças ali que são
Matheus Pereira está em 78% dos times. Tá? Então o Matheus Pereira eu particularmente não gosto, mas aqui como é os mais indicados, né, ele está em 78% dos times, né, com unanimidade aí, é pela questão de gerenciamento de risco. A gente tem o Maurício do Inter com 70% das escalações, tá? O Maurício custando 8 cartoletas, vamos ficar de olho aí nas notícias. Tá? E daí a gente tem ali com 36% das escalações o Zapelli, tá? Aí não muito distante dali a gente tem o Garro do Corinthians em 29% das escalações. Daí a gente já começa a baixar um pouco, né? O Dela Cruz em 14% das escalações e o Felipe Mateus em 12% das escalações, tá? O Dela Cruz e o Felipe Mateus ali um pouco mais ousados, o Garro um pouco menos. Daí a gente tem ali já caindo mais um pouco menos ali, acho que pela ousadia ali, eles estão menos escalados ali, a ousadia seria a questão das cartoletas, né? Porque a gente tem o Arrascaeta em 9% dos times, tá? A gente tem também o Mateuzinho do Vitória em 9% dos times. Aí a gente tem ali também o John Arias do Fluminense em 9% dos times. Aí a gente tem, descendo um pouco mais, o Ranieri em 7% dos times, o Ranieri do Corinthians. Daí a gente tem o Rames Rodrigues do São Paulo, o Eric do CAP e o Fernandinho também do CAP. Todos os três em 4% dos times. Tá? Então a gente vai estar indo aqui com o Maurício, o Matheus Pereira, né? 78% para o Matheus Pereira, 70% para o Maurício. E vamos estar indo com o Zapelli em 36% dos times. Tá? Aqui, como é os mais indicados, a gente vai estar indo sempre com as peças mais indicadas. A gente tem o time que é Cartola News indicados, onde a gente vai ter uma base, né, das peças ali mais indicadas, mas a gente vai tentar achar peças, nomes alternativos. Não estou achando Zapelli agora. Zapelli. Com 6 cartoletas baratinho. Tá? Nesse banco de reserva, rapaziada, a gente pode estar botando aqui nesse banco. O Garro, né? O Garro pode ser um banco de reserva interessante. Ele está logo atrás do Zapelli ali com 29% das escalações. Então tá botando o Garro no banco. Tá ficando bacana esse time aqui. Só estamos triplicando o Flamengo, mas muita gente está dobrando ou triplicando, então não é tanto risco assim. Aqui no ataque, rapaziada. Aqui no ataque a gente tem 4 nomes ali muito próximos, muito parelhos, tá? E daí se distribui nos demais ali poucas porcentagens. A gente tem o Pedro em 80% dos times. Né? O Pedro vem subindo constantemente ali. Ele vem subindo, passou todo mundo, ele é o 80% dos times, tá? Então, por enquanto ele está aprovado, né? Aqui no Cartola, ele está em dúvida no Joga 10, vamos ficar ligados nas notícias. O segundo mais calado, a gente tem um Cebolinha do Flamengo em 73% dos times e o Mastriano do CAP em 73%. Então, a princípio, esse é o trio, né? 80% para o Pedro, 73% para o Cebolinha e para o Mastriano. Se caso o Pedro não jogue, a gente vai botar o Flaco Lopes, que está com 56% das escalações. Então o Flaco Lopes entraria aqui, 56% das escalações, entraria aqui logo na sequência. Aí a gente tem Diego Costa do Grêmio, em 7% das escalações. A gente tem o Canóbio do CAP em 4% das escalações. E o Marquinhos do Fluminense em 4% das escalações. Lembrando que o Marquinhos subiu muito nos últimos dias, então ele pode subir mais ainda esses 4% dele. Tá? O Diego Costa e o Canóbio não têm subido tanto, é na mesma média ali que eles já vinham acumulando. O Pedro subiu bastante, mas agora com a notícia pode ser que ele caia um pouco, né? Então vamos ficar ligado aí. Mas caso o Pedro saia, não vá para o jogo, Everton, Cebolinha, Mastriano e Flaco Lopes seria o ataque. Tá? O que a gente pode estar botando nessa reserva aqui no lugar? E lembrando, galera, né, que os jogadores que têm apenas uma escalação, tá, não são contabilizados. Vai ter vários atacantes ali com apenas uma escalação. Então a gente não contabiliza ele aqui no mais indicado. Vamos estar indo de Renato Kaiser aqui na reserva, né? Do Criciúma. Tá? Atacante, rapaziada. O atacante que ele está sendo mais escalado até o momento é o Pedro, tá, do Flamengo. O Pedro está em 77% dos times como capitão, né? Os times dos influenciadores. 77% desses times estão indo com o Pedro capitão, 22% com o Mastriano. Tá? E o 1% que sobra fica distribuído
por outros jogadores que tiverem apenas uma escalação como capitão. Então a gente não contabiliza. Vamos aí então com Pedro, 77. Caso o Pedro não jogue, a gente bota então o Flaco Lopes no time e passa a faixa para o Mastriani, tá? Então esse time vai estar sendo atualizado lá no nosso canal Telegram gratuito, né, a redação do Cartola News. Vamos salvar ele aqui no Cartola. Quem quiser acompanhar esse time é os mais indicados, tá? A gente escalou na live ontem com Bruneiras e Kuzuki o Cartola News Debate e a gente vai estar escalando amanhã o Cartola News Indicados, né? Qual a diferença dos mais indicados e do Cartola News Indicados? Os mais indicados os jogadores que estão sendo mais cotados pelos influenciadores, né? Pelos especialistas. A gente reúne lá os mais cotados entre eles para estar trazendo para vocês, o que sai um pouco diferente do mais calados, né? Normalmente ele sai ali com algumas peças diferentes dos mais calados. E o Cartola News Indicados, a gente vai pegar uma base dos mais indicados, né? Entre os mais indicados e os mais calados a gente vai ter uma base e vamos tentar achar peças alternativas dentre esses nomes indicados. Por exemplo, ali, os nomes mais indicados é Pedro, Cebolinha, Flaco e Mastriani. Ah, mas e aí, a gente não pode ir de repente com o Diego Costa, com o Canóbio, com o Marquinhos do Fluminense? Né? Quem que a gente botaria no lugar desses três, né? Quem seria a base ali? O Pedro e o Mastriani? Talvez a gente tiraria o Cebolinha. Então tudo isso a gente vai estar vendo no Cartola News Indicados, tá? Então, os mais indicados está escalado assim. Tá? E amanhã a gente vai estar fazendo essa livezinha, eu vou estar fazendo no sábado, né? Vai ter muita notícia no fechamento de mercado dessa rodada. E provavelmente na semana que vem, aí, né, no fim de semana que vem, vai ter da rodada 2, vai ser realmente na quarta. E aí no próximo fim de semana, eu não sei se vai ser no sábado ou no sexta. Na sexta, então comenta aqui, vocês preferem no sábado ou na sexta, a gente passa a live do Cartola News Indicados, tá? Tamo junto, rapaziada. É isso aí. Ah, deixa eu falar pra vocês aqui então, aproveitar que a gente tá aqui, né? Falar pra vocês da Super Top 3 aqui, que tem uma parada top, né? Para vocês que querem ganhar uma graninha, tá faturando, eu tô jogando aqui, ó. E é o desafio, né? Onde a gente já estuda pro Cartola, né? A gente sabe, já tem uma noção ali dos jogadores, a gente pode unir o conhecimento de Cartola para faturar uma grana, né? Por exemplo, aqui eu vou fazer para vocês aqui os jogos de domingo, né? Vou estar fazendo lá no Instagram dos jogos do sábado, então vou soltar aqui dos jogos de domingo aqui para rapaziada, pra vocês verem aqui, ó. Qual desses goleiros vai pontuar mais no Cartola essa rodada? O Rossi ou o Bento? Caraca, difícil isso aí, hein? Eu acho que vai ser o Bento, mas... eu acho que vai ser o Bento aqui, que está pontuando mais nessa rodada, mas a gente pode pular também se não quiser apostar, por exemplo, em todas. Qual zagueiro vai pontuar mais no Cartola? Léo Pereira ou Gustavo Gomes? Poxa, outra difícil essa, hein? Acho que os dois perdem SG. Vamos pular esse. Então, qual desses laterais vai pontuar mais no Cartola essa rodada? Ayrton Lucas ou Piquerez? Caraca, mano, só difícil esse jogo do domingão, hein? Vamos de Ayrton Lucas. Qual desses meias vai pontuar mais no Cartola essa rodada? Arrascaeta ou Veiga? Vamos botar de Arrasca? Qual desses atacantes vão pontuar mais no Cartola? O Hulk ou o Yuri Alberto? Vamos de Hulk, né? Qual desses técnicos vai pontuar mais no Cartola essa rodada? Tite ou Cuca? Essa me pega aqui do Flamengo e do Cap, porque eu acho que o Cap tem mais chance de SG do que o Flamengo, né, velho? Mais difícil aqui, a gente pode pular essa, né? Mesma coisa Léo Pereira e Gustavo Gomes aqui. De repente a gente pode ir com Léo Pereira. Vou deixar quieto. Mas já fui com o Bento aqui. Então seria mais lógico aqui eu de repente botar o Cuca também, né? Vou botar o Cuca aqui. Então, só para fechar, vamos botar o Léo Pereira aqui. Vamos apostar em todos. Vamos, só para ver o que a gente dá aqui. Como é que ficou essa odd? Vamos apostar R$30 aqui. 326, né? Uma odd de 10 aí. E mais de 10 aí pra rapaziada. Estão jogando R$30. 326. Gostei. Bento pontua mais que o Rossi. Léo Pereira mais que o Gomes. Ayrton Lucas mais que Piquerez. Arrascaeta mais que Veiga. Hulk mais que Yuri Alberto. E Cuca mais que Tite. Apostando R$30 e ganhando 326. Vamos confirmar essa aposta aqui que eu gostei desse bilhetinho. Ficou show. Isso aí, rapaziada. Vamos faturar Super Top 3, tá? Vou deixar o link aí na descrição. Entra lá. Vou deixar um código lá para vocês botar o bônus. Tamo junto.
Valeu!